Abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Nós estaremos estudando sobre o tema Cultivando uma Vida de Santificação. Esse estudo ele vai utilizar 3 capítulos deste livro do pastor Joy Bick, Vencendo o Mundo. E ele tem total conexão com aquele estudo que nós fizemos na quarta-feira, que infelizmente não conseguimos gravá-lo. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. A santidade, ela pode ser excelentemente ilustrada pela vida de um agricultor. Quando ele cultiva a terra, preparando-a para o plantio, ele depende de fatores que estão alheios a ele. Ele pode muito bem preparar a terra, ele pode muito bem adubá-la, irrigá-la, pode colocar a semente para o cultivo, mas ele dependerá da chuva, ele dependerá do sol, ele dependerá de fatores que o agricultor piedoso deverá esperar na providência do Senhor para que seja, portanto, cedido a ele. É o mesmo que acontece com a santificação. Nós devemos nos esmerar no exercício da santificação, mas quem derrama graça sobre o nosso coração, o sol da justiça, tudo isso provém sobre nós como graça do Senhor, como graça do Senhor em cada uma de nossas vidas. Nós bem sabemos que a justificação é algo que é operado sem nenhuma participação nossa. É o próprio Senhor Jesus Cristo que, substituindo-nos, tomando nosso lugar, nós somos tornados justos pelas suas obras. Nós não somos mais considerados ímpios, somos considerados justos. Isso é alheio a nós. Porém, a santificação, e os teólogos aqui, eles dividem em duas partes, porque a santificação ela é posicional, e a santificação também ela é um atributo de progressão, ou seja, algo que inicia, mas vai progredindo lentamente no decorrer da nossa vida cristã. Como é que eu posso ser considerado santo posicionalmente? Eu sou considerado santo posicionalmente porque eu estou em Cristo, e Cristo é santo, e quando Deus olha para mim, Deus não me vê o pecador, mas me vê Cristo, e isso é derivado da justificação. Mas a santificação progressiva, ela é aquele lidar que Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24 nos diz que devemos despojar e nos revestir. Diariamente estamos lutando contra a natureza adâmica que não precisa aprender a mentir, mente naturalmente, não precisa aprender a fazer o que é errado, porque faz isso naturalmente.
Mas o inverso não é possível, você não é santo naturalmente. Você tem que aprender a ser santo, você tem que aprender a falar a verdade, você tem que aprender a amar o próximo. Por conta do pecado, na natureza humana, a nossa decadência é certa. E assim, quando olhamos para esse contexto da carta de 1 Pedro, nós vemos a grandiosidade da salvação de Deus anunciada anteriormente pelos profetas, investigada pelos anjos, e que pela graça de Deus nós a vivemos hoje. Os anjos prescrutam como é que Deus graciosamente entrega-se para salvar o homem que é vil, o homem que é ímpio, o homem que tem uma natureza corrompida. Como é que Deus, não vendo nada que o favorecesse, todas as vezes que vamos fazer um negócio, o que é que nós fazemos primeiro? A gente vê se é lucrativo para a gente, a gente vê se nós ganharemos algo em troca, aí depois nós assumimos o compromisso. Deus viu que ele daria muito mais do que receberia alguma coisa, e nisso nós vemos a sua graça indizível. O versículo 13 desse texto nos diz que se você é salvo, você tem uma esperança. E nessa esperança, o que você precisa fazer é vivê-la. Essa esperança, você poderia perguntar, mas certo, eu tenho uma esperança para viver, e como que eu vou viver essa esperança? O versículo 14 nos diz, em primeiro, que devemos vivê-la como filhos obedientes. E por que eu devo viver como filho obediente? Porque o meu Pai é santo. Porque o meu Pai, Ele vive de maneira pura, de maneira reta, de maneira justa, e portanto eu, como seu filho, devo viver da mesma forma, da mesma maneira. A santidade, ela deve nos fazer ver como Deus, Ele é santo. Assim nós, sendo transformados pela sua graça, nós não temos outro alvo a perseguir a não ser a santidade de Deus. A santidade, ela não deve apenas aparentar na casca, por assim dizer, da nossa vida, porque podemos ser santos apenas no nosso exterior, mas a santidade, ela tem que permear cada detalhe do nosso ser. Assim como uma esponja facilmente absorve o líquido onde ela está, também devemos crescer em santidade. Se Deus for o nosso modelo de santidade, nós viveremos uma santidade onde o mundo olhará para nós e verá Deus. Você imagina que os cristãos do primeiro século, os cristãos da igreja primitiva, eles eram chamados de cristãos porque justamente eles pareciam com Cristo. Por que as pessoas hoje são chamadas de cristãos? Muitas das vezes elas são chamadas de cristão porque elas professam apenas uma fé de lábios, mas o coração delas está distante. Nós somos chamados a cultivar uma vida de santidade, porque isso de fato é o que é o cristianismo. Ele permeia nossos pensamentos, nossa vontade, nosso desejo, tudo que sonhamos, tudo que fazemos, não está em outro alvo, mas no Senhor nosso Deus. Por isso, eu quero tratar nesse estudo de 3 pontos sobre a santidade, sobre os seus fundamentos, sobre a sua prática e sobre os seus incentivos. Primeiro os fundamentos, segundo sua prática, segundo os seus incentivos. Por que devemos cultivar a santificação? Primeiro, porque nós somos chamados à santificação, e é o que diz aqui no versículo 16 da primeira carta de apóstolo Pedro, lembrando
aquilo que o Senhor também disse a Abraão: sede santos, porque eu sou santo. Por que você tem que procurar a santidade? Porque o seu Pai Celestial é santo, e Ele é separado do pecado, e você deve segui-lo, você deve procurar imitá-lo, assim como o filho naturalmente procura imitar seu pai, procura imitar sua mãe, não apenas no traquejo de falar, não apenas na maneira de fazer as coisas em casa, e a gente observa e fica percebendo a nossa miniatura se mexendo, fazendo as coisas. Assim, da mesma maneira, devemos imitar nosso Pai Celestial, devemos perseguir esse modelo. A santidade, ela tem duas perspectivas, e nós já tratamos disso uma vez, e eu quero aqui relembrar os irmãos. Em primeiro lugar, a santidade significa que nós somos separados para Deus, completamente dedicados a Ele. É isso que significa ser santo. Mas ela tem duas perspectivas. A perspectiva negativa é que a santidade é que nós somos separados do pecado. Nós não podemos ter comunhão com o pecado. Nós não podemos ter comunhão com uma vida com uma vida cheia de atitudes que comprometem as verdades do Senhor. Em segundo, nós somos chamados a sermos santos no aspecto positivo, completamente consagrados a Deus, completamente entregues à sua vontade, onde quem reina nas nossas vidas é a palavra do Senhor. Nós não somos guiados de maneira subjetiva, nós não somos guiados por aquilo que nós imaginamos que Deus pensa acerca do que devemos fazer. Nós somos guiados pela palavra do Senhor, que nos indica como devemos ser santos. A santidade, ela deve compreender, ela deve ser apreciada quando nós olhamos para Deus. Podemos vislumbrar aquela visão que Isaías teve no capítulo 6, que ele não consegue observar a tamanha glória que manifestada para ele. Ele cai, ele vê diante dele serafins voando ao lado do trono de Deus, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E como é que se inicia essa visão? Isaías diz que no primeiro versículo deste capítulo, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. É a grande glória de você ver quem governa de fato o mundo. No ano que o rei morreu, eu vi de fato quem reina. No ano que aquele que eu confiava morreu, eu vi de fato quem governa e é soberano sobre todas as coisas, sobre um alto e sublime trono. E os serafins em volta deste trono proclamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Com duas asas eles cobriam os rostos, com duas asas eles cobriam os pés, com duas asas voavam, e eles não cessavam de proclamar a santidade de Deus, porque a santidade de Deus está intrínseca em cada atributo manifestado pelo Senhor. O seu amor é santo, a sua misericórdia é santa, a sua justiça é santa. Todos os atributos nós vemos desta forma, trazendo glória, beleza e coroa a Deus em todo o seu ser. A santidade ornamenta o nosso Deus. Você já assistiu o pôr do sol? Teve o privilégio de assistir o pôr do sol numa praia? E quando você vê o brilho do sol permeando cada uma daquelas ondas que está
aquela beleza dos raios iluminando as ondas. Da mesma maneira, é a santidade de Deus iluminando cada um dos seus atributos. A verdade do Senhor é uma verdade santa, o amor de Deus é um amor santo. Todos os atributos, nenhum deles falta-lhe a santidade. O que isso traz para as nossas vidas? 3 coisas eu quero falar sobre a santidade, o que a santidade de Deus significa para nós. Deus, Ele é separado de toda iniquidade. Não há pecado no nosso Deus, não há iniquidade, Ele é perfeito. Como é que eu e você podemos nos aproximar dEle, sendo que Ele é totalmente santo e que nós somos totalmente pecadores? O Senhor Jesus Cristo trazendo luz aos religiosos de sua época, que imaginava que o pecado estava apenas no contato exterior, ou seja, o adultério era apenas no ato do adultério. O assassinato estava apenas quando eu tirava a vida do meu próximo, atentando contra a vida dele. Jesus Cristo, Ele vai no íntimo do coração e destroça toda a defesa que os religiosos tinham. No momento que você odeia o seu próximo, você está quebrando o 6º mandamento, você está assassinando. E no momento que você olha com um olhar impuro para o seu próximo, você está adulterando. Você não cometeu o ato, mas você quebrou o mandamento do Senhor. Como é que pode um Deus santo, um Deus puro, um Deus justo aceitar pecadores? Nós vemos um rastro de sangue na história. O homem, quando eu olho para Gênesis capítulo 3 e vejo a queda do homem, e agora o homem justifica o seu erro, em vez de reconhecer, em vez de pedir perdão, misericórdia, ele diz: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. A mulher, da mesma forma, não assume a culpa e joga a culpa para a serpente. Deus cobre o homem e mulher com as vestes de um animal morto. Ele faz o primeiro sacrifício da história para cobrir a nudez de Adão e de Eva, mostrando que para que a reconciliação pudesse acontecer, o sangue de um inocente precisava ser vertido. A aproximação da santidade de Deus se dá apenas pelo sangue. Deus, Ele é separado de toda iniquidade. A aproximação a Ele é somente pelo sangue. E em terceiro lugar, a intimidade entre Deus, ela é santa. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Para os muçulmanos, só existe um único Deus, e Alá, que é não homem, ele não conhece a intimidade santa. Para os cristãos existe a Trindade. A intimidade santa é maior do que possamos imaginar. É a figura que Cristo utilizou para marido e mulher. É interessante dizer que Deus projetou a intimidade entre Ele e seu povo através do casamento. Antes que houvesse casamento, para que pudéssemos entender o relacionamento entre Deus e o seu povo, Ele nos fez entender quando cria o casamento. Para que nós entendêssemos que Ele era eterno, Ele criou o tempo. Para que nós entendêssemos que Ele é Espírito, Ele criou a matéria.
Isso nos faz entender que Ele é totalmente outro. Quando olhamos para a Trindade, nós vemos o amor mútuo entre eles. Deus deseja derramar esse amor na família cristã. Pecadores merecem o inferno. Como nós podemos entrar então nessa intimidade de graça? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus leva o seu Filho à cruz, e esta obra é comunicada ao homem e à mulher por meio da obra do Espírito Santo, convencendo ele. O filho de Abraham Lincoln encontra um jovem carente, e para entrar na família ele tem que se tornar parte dessa família. E o pai de Abraham Lincoln adota essa criança na sua família, e agora ele passa a ser um filho daquela família e gozar dos mesmos direitos e dos mesmos privilégios. Você foi adotado na família de Deus e por isso você também goza dos mesmos privilégios. O seu Redentor, Ele é santo, assim você deve ser também santo. O seu Redentor é misericordioso, logo você também é misericordioso. O seu Redentor ama de maneira imensurável, logo você também ama de maneira imensurável. A santidade deve ser cultivada em cada uma das áreas de nossa vida, e principalmente na nossa privacidade, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na nossa vida social, na relação que temos com os nossos amigos não cristãos, no cuidado com o nosso próximo, e na dedicação em cultuar no dia do Senhor, que nos nossos últimos dias temos sido privados deste privilégio de cultuarmos ao Senhor no seu santo dia. A santidade, ela não é um aspecto exterior daquilo que fazemos, mas ela é algo interno. Nós só podemos ser santos se formos salvos em Cristo Jesus, porque do contrário estaremos praticando o legalismo. Nós não estaremos de fato como novas criaturas, uma nova identidade. Nós fomos feitos, nós nascemos de novo. Aquilo que Cristo iniciou em nós, devemos, portanto, cultivar. Devemos dar prosseguimento àquilo que Cristo ensinou a nós. Quando nós olhamos para uma cerimônia de um casamento, nós vemos ali dois, mas que na verdade são apenas um. Após a cerimônia, vocês eram um por si. Depois da cerimônia do casamento, formam apenas um único. É essa unidade que deve ser vivida na prática, tendo o mesmo alvo, tendo o mesmo propósito, andando juntos, somente por meio da santidade. É assim o cristão em Cristo. No novo nascimento nós somos um com Cristo, nós somos a sua noiva e devemos viver também em santidade, imitando o Pai, pensando os seus pensamentos, oriundos e aprendendo da sua palavra, em conformidade à imagem do Filho, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 29, em Efésios capítulo 1, versículo 4, em Filipenses no capítulo 2. A santidade, ela é brotada, ela deve ser cultivada como um espelho. Nós olhamos para a palavra de Deus então,
nós nos conformamos, nós procuramos olhar para a palavra de Deus e vivermos aquilo que nos ensina. Devemos ser submissos à mente do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículos 4 e 5 nos mostra que os que são controlados por uma mentalidade carnal e os contrários, que são controlados pelo Espírito Santo. Deve se tornar claro para nós que quando somos cheios da Escritura, somos controlados pelo Espírito. Quando nós nos esquecemos das Escrituras, somos controlados pela nossa natureza carnal. O Espírito deixa a sua marca em nós como selo do Rei na cera dos seus decretos. O que marca, o que define que aquele decreto de fato é real, é aquela marca do seu selo na carta. Assim também o Espírito Santo marca-nos como cartas vivas, mostrando que pertencemos ao Senhor. Em segundo lugar, como devemos cultivar a santificação? Em primeiro lugar, nós vimos os fundamentos, agora nós veremos a prática. Cultivamos a santificação conhecendo e amando as Escrituras. Jesus Cristo orou pelos seus discípulos: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Pedro aconselhou que deveríamos desejar a palavra como recém-nascido almeja pelo leite, porque por meio do alimento se vem o crescimento. Quantas vezes nós devemos nos voltar para o Senhor para que possamos crescer espiritualmente? Todos os dias. O que devemos fazer para crescer todos os dias? Devemos estudar a palavra, devemos comparar-nos a ela, devemos memorizá-la, devemos amá-la, devemos vivê-la. Só cresceremos no Senhor se conhecermos e amarmos as Escrituras. Nós devemos apreciar o sacramento da ceia e do batismo, usado por Deus para aumentar a nossa fé na sua palavra. A palavra, ela é proclamada. A ceia e o batismo é a visibilidade da palavra proclamada. Enquanto a palavra, ela entra pelos portões dos nossos ouvidos, os sacramentos, ele entra pelos portões dos nossos olhos. Terceiro lugar, nós cultivamos a santificação morrendo para o pecado e vivendo para Cristo. O pecado já não é mais o nosso senhorio, ele já não dita as regras do nosso viver. A nossa natureza inclinada ainda por vezes tenta nos fazer obedecê-lo. Porém, nós fomos livres, nós fomos libertos das algemas do senhorio do pecado. O nosso mestre é Cristo. Eu fui chamado para servir a Ele e para amá-lo. Não tenho mais nada a ver com o pecado. Nós podemos até dar justificativas. Eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu já tentei vencer o pecado, eu já lutei, mas eu sou falho, eu sou fraco. O que nós estamos dizendo quando declamamos isso é: o meu Senhor Jesus não foi o suficiente para me capacitar a vencer o pecado. Jesus deve ser o meu novo mestre. Pastor Jobique cita certa vez que uma senhora no país de Gales, ela foi assaltada, e no momento do assalto ela tinha muitas peças valiosas na sua casa, e os assaltantes estavam empacotando essas peças para
poder levar, peças antigas, bem antigas, e ela começou a repreender os assaltantes, e um deles tinha sido cristão na infância, e ela declamava contra eles: vocês não podem fazer isso, vocês estão pecando, vocês estão quebrando a lei de Deus. E ela foi incisiva com eles, e um desses ladrões começou a ouvi-la e começou a cair nos prantos, e os outros ladrões ficaram insatisfeitos porque o seu amigo já não estava mais ajudando eles a pegar as louças, e aí eles começaram a brigar entre si, e ela teve o privilégio de não ter a sua louça roubada. Essa ilustração deve nos fazer lembrar que a nossa atitude para com o pecado deve ser da mesma forma que essa senhora foi com os ladrões. Quando o pecado se avizinha na porta do nosso coração, nós devemos expulsá-lo. Nós não devemos